Vamos à nossa segunda aula. Nós somos crianças com capas de adulto. Trazemos da infância todas as nossas dores, todas as nossas traumatizações que foram registradas de uma forma infantil. É um registro infantil que ficou guardado, armazenado no seu inconsciente, e você vai vivendo esses traumas através de situações repetitivas e negativas, sem saber por que você vive dessa forma. Tema de hoje: milenização e como acontece a formação dos traços de caráter. A milenização, o que é a milenização? É desenvolvimento da medula espinhal. Imagina um fio de cobre revestido por uma capa de plástico. Essa capa plástica serve para levar o fluxo energético de uma ponta do fio até a outra rapidamente, ok? Está totalmente ligada ao desenvolvimento das habilidades, da coordenação motora, da inteligência de qualquer indivíduo. Essa milenização, ela começa a partir do quarto, quinto mês de gravidez. E o bebezinho, quando nasce, ele não consegue ter a firmeza na cabeça. Por quê? Porque essa milenização, por começar lá na gestação, ela começa na cabeça, depois que o bebê nasce, vem a fase da amamentação. A milenização desce para o pescoço, depois desce para os ombros, depois para a lombar e depois para a região sacral, ok? Então, essa milenização, ela está totalmente ligada a todo o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer pessoa. Começa na infância e está ligada aos traços de caráter, você já vai entender por quê. Como acontece isso? Entendido o processo de milenização, que é o desenvolvimento da medula espinhal, você também precisa registrar o seguinte: compreenda que essa milenização, ela não é somente o desenvolvimento da medula espinhal, ela funciona no desenvolvimento das suas sinapses, da conexão de todos os seus neurônios. Por quê? Porque quando você é concebido, ali, eu falei isso na primeira aula, ali nasce uma consciência, e essa consciência tem uma mente consciente e inconsciente. Durante toda a gestação, começa o desenvolvimento do teu cérebro. Você, quando está na barriga da mamãe, eu, quando estava na barriga da mamãe, a gente não tinha o cérebro totalmente formado. Então, essa milenização, ela acompanha tanto o desenvolvimento da medula espinhal, quanto dos seus neurônios, dessa conexão. Gente, o cérebro é uma coisa fantástica. São aproximadamente quase 90 bilhões de neurônios, e que eles vivem em conexão constante. Então, para que você modifique alguma coisa na sua vida, você precisa, a partir de uma certa idade, e mesmo quem é jovem também pode fazer isso, criar novas conexões, criar novas sinapses. O que são sinapses? São caminhos neuronais, porque chega um determinado momento em que as suas atividades são tão repetitivas que o teu cérebro entende que, como não há nada novo, aquilo que você sempre faz diariamente te faz bem. E não, para que você tenha maior inteligência, maior coordenação motora, maior desenvolvimento na sua vida diária, você precisa criar novas sinapses. Isso é um fato. É um assunto, inclusive, que está ligado à formação de caráter, mas eu não vou me aprofundar nisso hoje. Eu vou te dar um outro exemplo sobre a questão dos novos caminhos, para que você entenda melhor o funcionamento dessa milenização que está conectada à medula espinhal, que está relacionado com as suas sinapses, os caminhos neuronais que o teu cérebro forma. Imagine um terreno gramado. Ali, se as pessoas começarem a passar ali num determinado caminho, num único caminho, depois de um certo tempo, esse caminho vai ficar com a grama queimada, amarelada, e vai ficar ali traçado um caminho. Imaginem, o campo todo gramado, com pessoas passando ali diariamente, no mesmo lugar, tá? Depois de um certo tempo, aquele caminho fica marcado, aquele caminho fica amarelado. Então, a milenização, com relação à sincronização dos seus neurônios, funciona exatamente assim. Se você não cria atividade, se você não faz nada diferente, as suas sinapses são constantes, são as mesmas. E aí você não consegue administrar a sua vida dando um outro ritmo para ela. Funciona exatamente assim. Lembre-se, quando falar de milenização, do campo gramado, onde você passa repetidamente ali e fica marcado. Se as pessoas pararem de passar ali, pelo menos durante 90 dias, que é o prazo que se dá para que uma nova sinapse seja registrada no cérebro, aquela grama vai crescer de novo. Mas se as pessoas continuarem passando ali, a grama não vai crescer. Então, é exatamente disso que trata a milenização, mas principalmente sobre esse desenvolvimento do sistema nervoso, que é a nossa medula espinhal. Como acontece a formação dos traços de caráter?
Bora lá. O primeiro traço de caráter é o esquizoide. Lá na sua concepção, forma-se a sua consciência, que forma a mente inconsciente, ok? Na gestação, já a partir do 4º mês, todo bebê, todo feto, começa a ouvir e sentir as reações que essa mamãe grávida sente no mundo externo. Então, se essa mamãe que está grávida está vivendo alguma situação onde mexe com as emoções dela, se ela sofre algum impacto, se ela sofre alguma tristeza, se ela tem alguma depressão, se ela está com algum problema, esse bebê vai sentir tudo que essa mamãe sente na barriguinha da mamãe. E toda vez que ela tiver uma reação diferente, o útero resfria. Esse bebê lá dentro, ele vai se encolher. E aí, nesse momento em que essa mamãe está vivendo essa emoção diferente, o útero fica duro, enrijecido. E esse feto, esse bebezinho, ele começa a se sentir desconfortável. Ele começa a sentir que o lugar onde ele está não é um lugar mais quentinho como era anteriormente. E o fluxo sanguíneo desse bebê é jogado todo para a cabeça. Por quê? Porque ele se contrai cada vez que esse útero fica frio, fica duro, enrijecido. Ao se contrair, jogar o fluxo sanguíneo para a cabeça, esse bebê já está registrando os seus registros emocionais. Ele já está fazendo, já está sentindo as emoções que ficam registradas. Lembra que eu falei dos registros emocionais? Então, esses registros emocionais é tudo que impactou essa mamãe e que esse bebê sentiu. E aí começa a formação do traço de caráter esquizoide. O nome é bem estranho, mas é só um nome, ok? O esquizoide, ele tem essa característica de retração justamente porque a principal dor do esquizoide, a dor traumática de qualquer pessoa que tenha esse traço predominante, é a rejeição. Por quê? Quando tudo isso acontece, e são assim, frações de segundos, e na verdade não é uma vez que acontece, pode acontecer várias vezes ao longo da gravidez, esse bebezinho ele começa a registrar informações. Será que eu sou bem-vindo nesse mundo? Será que eu vou ser útil? O que será que está acontecendo com a mamãe? Porque justamente durante a fase da gravidez, o bebê se sente fundido com a mamãe. Essa fundição é como se ele e a mamãe fossem um único indivíduo. Então, tudo que essa mamãe passa, o bebê sente, o bebê registra e fica armazenado nessa mente inconsciente, ok? Quais são as possibilidades de isso acontecer? Inúmeras. A gente não tem como medir o que uma mãe gestante, o que uma mulher gestante vai sentir durante 9 meses. E veja bem, nada está ligado ao fato, à situação que aquela mamãe viveu. O que importa nesse conhecimento dos traços de caráter é como esse bebê registrou. Como esse bebê registrou essa emoção impactante. Ele registra como uma sensação de rejeição, ok? E é por isso que os esquizoides, eles têm o corpo físico bem esquelético, são magérrimos, normalmente, tem os ossos do corpo aparentes, são aquelas pessoas que têm os ossos pontudos, nos ombros, no joelho. A cabeça geralmente é um pouquinho maior, um pouco mais desenvolvida que o corpo. Tem problemas de olheira ou de visão, geralmente usam óculos ou lentes. E são pessoas que têm uma dor da rejeição. Elas se sentem, quando adultos, elas se sentem rejeitadas pelo mundo. O esquizoide, a principal característica de dor dele é a rejeição. E o principal recurso é a criatividade. Por ele jogar sempre o fluxo sanguíneo para a cabeça, é uma pessoa, quando fica adulta, ela se torna uma pessoa criativa. Você imagina o seguinte, sabe essas pessoas, eu estou falando, você já deve estar imaginando, essas pessoas, esses adolescentes, e às vezes até crianças, independente de serem adultos ou não, essas pessoas que ficam, tem um monte de gente conversando e ela fica com o celular na mão o tempo inteiro. Ou então chega, visita da casa, ela se tranca dentro do quarto. O esquizoide, ele tem essa característica, ele não gosta de contato. Por isso o desenvolvimento desse corpo esquelético, porque se ele pudesse, ele não existiria. Ele fica o mais magro possível, que é para não ser percebido. Na fase adulta, é exatamente isso que acontece quando a pessoa tem esse traço predominante. São pessoas que não gostam de aparecer, gostam de estar no seu próprio mundinho. Eles usam muito mais a capacidade intelectual e eles estão sempre naquele mundinho deles, um mundinho imaginário. O esquizoide, a formação desse traço de caráter vai desde a barriga da mamãe até os 10 dias de nascido, aproximadamente. Característica de dor, rejeição. Característica de recurso é a criatividade. São pessoas que têm uma absurda inteligência, gostam de ler, gostam de estar em computador, gostam de estar na sua introspecção, no seu mundinho. Logo depois, vem o segundo traço de caráter,
o traço de caráter oral, que acontece durante a fase da amamentação. Esse traço de caráter oral, ele pode ser oral por excesso ou oral por falta. E como acontece o traço de caráter oral? Quando a criança está sendo amamentada, quando a criança está sendo nutrida, mas ela não está recebendo o que de fato ela necessita. Como assim, Márcia? Imagina um bebê chorando. Toda vez que o bebê chora, nós aprendemos o quê? Que o bebê, quando chora, está com fome. Não é isso? Mas nem sempre. Muitas vezes, e nós, por falta de conhecimento, o bebê, quando chora, ele pode estar querendo um olhar, um abraço, um carinho, um toque. Quando o bebê é muito amamentado, ele vai sentir o oral, ele vai desenvolver esse traço de caráter oral por excesso de comida. E quando ele, mesmo sendo amamentado, ele registra a falta desse toque, desse carinho, ou até mesmo de alimento, ele vai se tornar um oral por falta. Tá? Como acontece isso? Vou dar um exemplo. Uma mãe está com o bebê no colo e tem uma reunião familiar. E ela está ali, empolgada, falando com o padrinho, falando com o avô, falando com a galera que está ali, porque ela acabou de ter o filho, e é tudo que ela mais ama, é aquele filhinho, o bebê chora. E ela pega o bebê do carrinho e vai amamentar. Durante essa amamentação, essa mamãe, por estar empolgada, no meio de várias pessoas, ela pode não olhar para a criança. Ela vai botar a criança no colo e vai amamentar. Gente, eu não estou dizendo que é errado. Eu estou aqui dando um exemplo do que pode acontecer. Pode acontecer, ok? Porque cada mãe trata o seu filho sempre com todo o amor do mundo, o maior amor do mundo. E lembre-se, nada está ligado ao fato, está ligado a como o bebê ou a criança interpretou aquilo ali, tá? Então, ela está lá amamentando e ela não olha, o bebê está mamando sem vontade. Mas ele chorou porque ele queria um toque, um olhar, um carinho daquela mãe. Mas essa mamãe, ela não sabe que o bebê quer isso, ele não fala. Justamente nessa fase da amamentação, o bebê sai do processo de fundição e passa para o processo simbiótico, onde ele deixa de ser um indivíduo junto com a mãe e passam a ser dois indivíduos, apenas ele e a mamãe. A gente chama isso de processo simbiótico. Quando a criança não enxerga mais nada e não tem conhecimento de nenhuma outra pessoa no mundo. É só ele e a mamãe. É só a criancinha e a mamãe. Esse traço de caráter oral é quando a criança registra sensações de abandono. Como assim abandono? A criança saiu do bercinho e está sendo amamentada, mas, olha, ela não está recebendo o que ela necessita dessa mãe que não aprendeu. Não é culpa da mãe. Aliás, não existe culpa. Ao chorar, ele pode registrar uma sensação de abandono, porque ele não está tendo o toque, o carinho, o olhar que ele gostaria de ter recebido. O fato é que o bebê pode registrar momentos de abandono. São registros emocionais infantis interpretados pela criança. Tá? E o por falta? Oral por falta, mesma coisa. Também registra a sensação de abandono, tanto por falta quanto excesso. Nos dois casos, os registros e emoções de abandono é o que caracteriza o traço de caráter oral. Consequentemente, isso é trazido para a vida adulta. A pessoa, quando cresce, quando vira um adulto, tendo o traço de caráter oral predominante, é aquele tipo de pessoa que precisa falar tocando, botando a mão em você. Ou então aquela pessoa que você encontra na fila do banco, nunca viu a pessoa, mas a pessoa fala, conta uma história atrás da outra e fala. Por quê? Porque ela não quer que você saia de perto dela. É inconsciente. É totalmente inconsciente. Justamente porque o recurso principal do oral é a comunicação. São pessoas que na fase adulta são muito comunicativos. Contam uma história atrás da outra, gostam de fazer as pessoas rirem. E o corpo desse traço de caráter oral? O oral por excesso, geralmente, cria uma forma arredondada. São aquelas pessoas fofinhas que você encontra ou que você conhece, que está sempre com vontade de abraçar e que está sempre chegando perto de você com vontade de ficar grude, sabe? Aquela pessoa que fica coladinha, que fala botando a mão e que fala o tempo inteiro. O traço de caráter oral por falta, ele não necessariamente pode ter uma forma arredondada no corpo, mas em algum momento da vida ele também vai ter essa forma arredondada. Então, ele pode até ser um pouco mais magrinho, mas ele vai ter todas essas características que eu acabei de citar para você. E mais algumas que a gente vai ver mais profundamente amanhã, na próxima aula. O terceiro traço de caráter começa a se formar na fase da descoberta do mundo exterior. É quando a criança está dando seus primeiros passinhos, está começando a gatinhar, quando quer botar a mão no dedinho na tomada, ou quer mexer num vaso de planta, ou quando ele está descobrindo que existem outras coisas. Aí ele já está saindo desse processo simbiótico,
onde só existia o bebê e a mamãe, e está percebendo que existem outras coisas. Nessa fase do traço de caráter psicopata, que é a descoberta do mundo, o bebê ele começa a identificar que existe troca. Como assim, Márcia, troca? Troca. Por quê? O traço de caráter psicopata ele tem como principal dor a manipulação. E como recurso, o poder da negociação. Vou explicar melhor para vocês. Quando a criança está começando a gatear, quando está começando a andar, o que a mamãe dessa criança faz? Normalmente repreende, não é isso? Normalmente, ela, quando corre para o colo da vovó, quando corre para a rua, a mamãe fala, não, cuidado, mas repreende por amor. Por tanto amor que ela tem pela criança, ela repreende e não deixa. E aí a criança vai mexer numa plantinha, não, não pode. A criança vai falar alguma coisa, não fala isso que é feio. Ela começa a ser repreendida. E quando a criança está nessa fase, ela está aprendendo ali a mandar um beijinho, a piscar o olho, a dar tchauzinho. Então, a mamãe, quando chega alguém, a mamãe quer exibir o troféu dela. E aí ela fala para o bebê ou para a criança, amor, manda beijinho para a vovó, dá tchau para a titia. É justamente aí que a criança percebe que existe a troca. Olha, quando eu quero fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa, ela diz que não pode. Mas quando ela me pede alguma coisa que ela quer, ela diz que pode. Então, eu posso trocar. Eu posso fazer as coisas que a mamãe me pede para que ela me permita que eu faça algumas coisas que eu queira fazer. Sabe essas crianças que, quando estão no shopping, deitam no chão e esperneia e grita? Aí está um belíssimo exemplo de traço de caráter psicopata. Por quê? Ela faz isso para manipular. Ela se sente manipulada e, ao mesmo tempo, ela faz isso para manipular os pais, que é o poder de troca que ela tem. Ela não conhece nada, então ela vai usar os próprios recursos. Lembra que os traços de caráter são mecanismos de defesa? Então, a criança vai fazer de tudo, vai crescer nesse ritmo, sempre imaginando que ela precisa, quando ela ganha algo, ela precisa dar algo em troca. E você, à medida que eu estou falando, você com certeza você está lembrando das pessoas do seu convívio e já está identificando quem é psicopata, quem é oral, quem é esquizoide, beleza? Mas tudo bem, bora seguir. São pessoas que têm uma capacidade incrível de negociar e articular. São grandes empreendedores, são grandes negociantes e eles têm um poder sobrenatural quando estão no recurso. Quando está na dor, não. Tá? Então, esse poder de negociação, essa articulação do psicopata, é justamente porque ele entende que tudo que ele faz há uma troca. Então, ele sempre vai fazer alguma coisa pensando em ganhar outra. No corpo físico, o traço de caráter psicopata, ele se apresenta como um cone. Imagina um cone de cabeça para baixo, tá? Geralmente são pessoas que têm os ombros bem articulados, bem imponentes. Então, no corpo, vai sempre apresentar uma forma triangular. Você vai perceber muito essa forma nos atletas. Tem muitos atletas que têm essa forma física. O busto, o ombro aqui, a parte do ombro é bem maior do que a cintura e as pernas, às vezes, são até bem finas. Então, o corpo fica assim, sabe? Aquela coisa monstruosa em cima e embaixo vai afunilando. O quarto traço de caráter é o traço de caráter masoquista, que é formado na fase do desfraude. Quando a criança é desfraudada antes do tempo, ela sofre registros emocionais que podem impactar. Por quê? Antes disso tudo acontecer, dessa fase do desfraude, a criança fazia a sua maior produção, que é o quê? O cocô, o xixi, porque era a única produção que ela tinha. Quando chega na época de desfraudar, a mamãe diz, tá fedendo, isso cheira mal, isso é feio. Fazer cocô na calça é feio, fazer xixi na cama é feio. Ela se sente humilhada. Ela começa a registrar momentos de humilhação, onde a mãe ou o pai repreendem ela por estar fazendo esse cocô ou xixi ainda fora do perigo. E por que isso acontece? Porque, exatamente como eu falei agora, gente, não era o momento dessa criança ser desfraudada. E por que não era o momento? Porque ela não tem o controle dos próprios esfínteres. Ela não tem o controle de segurar o cocô, de segurar o xixi. Ela não sabe. E existe uma forma de saber quando a criança está preparada, tá? Você que tem filhos pequenos, tem netinhos, para saber se a criança tem controle dos esfínteres, se ela está preparada para ser desfraudada, basta você fazer a criança subir 3 degraus de escada. Se ela não se apoiar, porque está tudo bem, pode desfraudar. Ou pedir que a criança dê 3 pulinhos no mesmo lugar. Se ela não precisar de apoio e ela ficar firmezinha em pé, ela está preparada, ela já consegue segurar os esfínteres. E aí, na fase adulta, o que acontece com essa criança que vivenciou tudo isso lá na fase infantil? No momento de desfraude, a criança passou por várias humilhações, por várias situações em que foi impedida de jogar a sua criação para fora.
Era tudo que ela podia, agora não pode mais. Na fase adulta, essa pessoa se torna uma pessoa que incapaz de dar opinião sobre suas coisas, seus pensamentos, incapaz de se mostrar para o mundo. Por quê? Porque ela tem medo de ser humilhada. É aquela pessoa que, se você fala, oh, fulano, você quer Guaraná ou Coca-Cola? Tanto faz. Quer pizza ou cachorro-quente? Tanto faz. É aquela pessoa que tem um senso de organização e limpeza muito acima do normal. Por quê? A principal dor é a dor da humilhação. E o recurso é administração e limpeza. São pessoas super organizadas. Sabe aquela pessoa que chega na casa de alguém e tem um copo sujo na pia e ela vai lá lavar? Aquela pessoa que quando cai um fio de cabelo no chão, ela vai lá tirar? Aquela pessoa que você abre o armário e as roupas estão ali dobradinhas, guardadinhas, tudo bonitinho, organizado até por cor? Esse é o traço de caráter masoquista. São pessoas que têm vergonha de falar, de dar opinião. No corpo, como acontece a forma física desse corpo? Geralmente são pessoas que têm a forma quadrada, sabe? Tem uma forma muito firme de falar, o pescoço geralmente é bem curto. Sabe aquela expressão popular que a gente fala, ele é curto e grosso? Isso vem do traço de caráter masoquista, que tem o pescoço curto e grosso. Porque são pessoas muito objetivas, muito diretas. Elas falam muito pouco, mas quando falam é já para dar uma solada. Agora, quando estão no recurso, são pessoas maravilhosas, que têm um senso de administração e limpeza, assim, extraordinário. Eu sei que você que está aí já está se identificando, né? Está com o armário arrumadinho, gosta de tudo certinho, tá tudo bem. Esses são recursos e dores dos traços. Por fim, vem o último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido, ele acontece na fase da descoberta da sexualidade. Essa descoberta da sexualidade causa uma secção de sentimento na criança. É onde a criança divide o afeto da sexualidade. Por quê, Márcio? Porque ali a criança começa a sentir a sua... Ela começa a sentir que ela tem os órgãos genitais, mas ela não sabe para quê, porque ninguém explica, ninguém fala. E quando fala, dá uns nomes fantasiosos, tá? A pior crueldade que um adulto pode fazer com uma criança é não dizer para ela a verdade sobre tudo. Aí fala, dá um monte de nome, pepeca, piu-piu, não sei o quê, papapá, mas não fala o que é certo. Então, o menino, quando vê uma menina sem roupa, ele acha que o corpo dele tem alguma coisa errada, porque ele tem uma protuberância a mais que a menina, chama-se pênis. E a menina também, quando vê um menino pelado, nu, também acha que tem alguma coisa errada, porque ela não tem aquilo que o menino tem. Ela tem uma vulva. Mas eles não sabem para quê. E outra coisa, eles começam a sentir cócegas, sensações nessas partes. Mas aí a mamãe, o papai, a titia, o genitor, ou pode não ser o genitor, quando me referia a papai e mamãe, gente, é quem criou e cuidou, ok? Vamos deixar isso bem claro, bem esclarecido. Então, o papai e a mamãe não disseram para que aquilo servia. E aí, nessa fase, é onde a criança descobre que existem os gêneros. Masculino e feminino, o papai e a mamãe. Ela descobre que existe o sexo feminino e o masculino, e que as pessoas têm pares. E aí é justamente nessa fase que as crianças começam a querer ter namorados. Na escola, com 4, 5 aninhos, ai, quer ter a sensação do que é beijar na boca. Por quê? Porque tudo começa dentro de casa, tá? Como ela não sabe qual é a função dos seus órgãos genitais, nem o menino nem a menina, o primeiro amor da menina torna-se o papai. E o primeiro amor do menino é a mamãe. Só que eles não podem dormir com papai e mamãe, eles não podem beijar na boca, eles não podem dar aqueles abraços calorosos. O tratamento de papai e mamãe é diferente. E aí a criança se sente nessa relação, ela sobra. Ela sabe que existe o rei, a rainha e ela, que o papai diz que é a princesinha do papai, ou o menino, que é o príncipe da mamãe, mas ela fica sendo a ponta solta da relação. E aí, na fase adulta, é por isso que eles seccionam antes de ir para a fase adulta. É por isso que a criança secciona. O que é seccionar, gente? É dividir afeto de sexualidade. Ela entrega, na infância, nessa fase da descoberta da sexualidade, todo o amor verdadeiro do papai, se for menina, e para a mamãe, se for menino. O amor que eles gostariam. E aí, quando cresce, o que acontece com essa criança que seccionou afeto de sexualidade? Tornam-se pessoas que vivenciam uma traição atrás da outra. Uma exclusão atrás da outra. Porque a principal dor do traço de caráter rígido é a dor da traição e exclusão. E o recurso? O recurso é que eles têm um poder de serem multifuncionais, um poder de execução, sabe? São pessoas que, quando você entrega algo,
fazem com perfeição, fazem tudo direitinho, tudo bonitinho, e têm uma capacidade, uma habilidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Tem facilidade de aprender as coisas. E tem facilidade de executar também tarefas diversas. Na fase adulta, o corpo desse rígido, como se apresenta? Por fazerem uma secção do afeto com a sexualidade, eles criam na infância uma cinturinha bem fina. Às vezes nem tão fina, mas criam uma cintura marcada no corpo. Então, na fase adulta, são aquelas pessoas que dão muito valor à apresentação do corpo, gostam muito são muito vaidosos e gostam muito de se apresentarem muito bem. Essa é uma característica e é uma das principais do traço de caráter rígido. As pessoas amam e supervalorizam o próprio corpo. Quando você vir alguém que tem o bumbum empinado, cinturinha fina, com certeza essa pessoa vivenciou registros emocionais do traço de caráter rígido. Tá? E a dor do rígido, como acontece na fase adulta? São aquelas pessoas que não conseguem entregar 100% de amor e 100% de sexualidade para uma única pessoa. A gente só precisa aprender a lidar com eles. Mas antes de aprender a lidar com o outro, você precisa aprender a lidar com você mesmo. Esse é o pulo do gato. Então, quando você toma o conhecimento da formação dos 5 traços, você consegue identificar as suas falhas, os seus recursos, as suas dores, as suas traumatizações, e por esse caminho você começa você sai na frente aí de 99,9% dos iniciantes de desenvolvimento pessoal. Por quê? Praticando esse autoconhecimento, entendendo como funciona você mesmo, você vai conseguir lidar com o outro com a maior facilidade. Então, perceba que é uma junção. Ah, Márcia, eu sou o traço rígido, eu sou o traço psicopata. Não. Todos nós temos os 5 traços, somos uma combinação. O que pode estar acontecendo agora é de você estar vivendo 1 ou 2 traços predominantes, que estão sobressaindo aos outros 3. Mas você tem os 5 traços, eu tenho 5 traços, todo mundo tem. O que a gente vai estudar aqui é saber como lidar, como fazer isso funcionar no recurso de cada traço. Se você tiver perguntas, coloca lá na caixinha de perguntas do Instagram. E mais uma coisa que eu quero te lembrar. Todos que assistirem às 4 aulas vão ganhar uma oportunidade de participar de uma sessão estratégica comigo. Como funciona isso? Vocês vão preencher um formulário e vão esperar ou que eu ou alguém da minha equipe entre em contato com vocês para marcar uma sessão estratégica, onde você vai ganhar uma leitura corporal feita por mim. Vai ser tudo agendado, tudo bonitinho, é por vídeo que é feito. Vocês vão ver que é a coisa mais simples. É uma oportunidade que vocês terão quando assistirem às 4 aulas, não antes, de fazer uma leitura corporal para entender o funcionamento da sua vida. Olha que bacana. Esse é o meu bônus especial para todos que assistirem às 4 aulas. Beijocas instaladas para vocês e a gente se vê na próxima aula. Se tiverem dúvidas, me acionem lá pela caixinha de perguntas, beleza? Beijocas!